Vamos combinar que tá um calorão aqui no Brasil, né, minha gente? Verão 2024 bombando, só que a gente tem que pensar no impacto do calor excessivo no desenvolvimento e no funcionamento cerebral das crianças. Vocês sabiam que existe uma correlação? Fica aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho melhor. Quando a temperatura está excessivamente alta, bebês e crianças são os mais afetados por algumas razões. Primeiro, o corpinho deles é piquititico, então aquecem mais rapidamente e eles têm menos capacidade de fazer o resfriamento e diminuírem a temperatura corporal através da sudorese, por exemplo, do que um adulto ou um adolescente. Existe uma estruturazinha no nosso cérebro que a gente chama de hipotálamo. Esse hipotálamo, ele é responsável por organizar, por equilibrar a nossa temperatura. Então, quando a temperatura externa está muito alta, ele desencadeia uma série de comandos para fazer com que a temperatura do nosso corpo seja reduzida. Mas, se a temperatura estiver muito alta, pode ser que esse hipotálamo não consiga acionar os mecanismos de maneira sustentada por muito tempo, o que vai interferir na manutenção de uma temperatura corporal adequada. E aí é que está o problema. Quando a gente pensa exclusivamente no cérebro, existem alguns impactos. Vamos lá. As transformações neuroquímicas que acontecem dentro do nosso cérebro geram uma espécie de calor, tá certo? São essas interações que fazem com que a gente pense, com que a gente sinta, com que a gente adote determinado comportamento. Já geram calor. E aí o cérebro precisa que venha um sangue, então existe uma irrigação, esse sangue vem mais frio. E aí ele reduz a temperatura do cérebro. Se a temperatura fora do ambiente está muito elevada, esse mecanismo também não funciona bem. E aí a gente tem uma série de impactos na cognição e no comportamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alterações emocionais podem ser esperadas se o nosso cérebro estiver com a temperatura muito elevada. Alterações na atenção, alterações na velocidade de processamento da informação, porque é como se o nosso cérebro ficasse mais lento quando ele está superaquecido. E alterações na capacidade de memorização. Além disso, a gente tem um outro detalhe que pode prejudicar o funcionamento cerebral em temperaturas excessivamente altas. O cérebro, ele pode desidratar pelo excesso de calor. E aí, a gente precisa estimular as crianças. Claro que o tempo todo precisam ficar bebendo água. Às vezes a gente esquece, gente. A criança brincando, serelepando, tá ali, até no ambiente externo. A gente tem que lembrar essas crianças que elas precisam beber constantemente água para facilitar a reidratação do cérebro. Essas são informações super curiosas e que eu acho que dá pra gente prestar atenção no nosso dia a dia, pra gente poder ajudar as crianças a sofrerem menos com o impacto do calor.